essa comissão de conciliação que vai voltar a discutir na segunda-feira, dia 5 de agosto, a tese do marco temporal, que já foi rejeitada no Supremo Tribunal Federal por 9-2, mas aí o Congresso foi lá em retaliação, né, e aprovou a tese do marco temporal, ou seja, só valem as terras indígenas que na data da promulgação da Constituição, né, em 5 de outubro de 1988. E a gente recebe agora o Dinaman Tuxá, que é advogado e coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, do povo Tuxá. Vamos dar as boas-vindas para o Dinaman. Bem-vindo, tudo bem? Olá, Adri, olá, Renato, tudo na paz, né? Assim, na medida do possível, né? Na verdade, dada essa conjuntura que nós estamos vivenciando hoje. Mas seguimos aqui na luta. Salve, Dinaman. Deixa eu te perguntar assim, eu queria que você contasse um pouco do contexto, porque muita gente parou na questão do marco temporal na página da votação do Supremo. Então a gente acompanhou, quem acompanhou meio que até ali. Mas há novidades, e eu queria que você desse uma atualizada para a gente, Dinaman. Então, falar aqui de forma bem sucinta, né, e para poder esclarecer que realmente, não só para o público em geral, né, mas também para as comunidades indígenas, gera uma certa dúvida, mas como é que pode? Assim, o Supremo já tem uma decisão, né, o Congresso cria uma lei em retaliação à decisão do Supremo, né, de fato, o que houve foi, o Supremo, no mês de setembro, através da RE do Povo Choclen, né, rejeitou essa tese do marco temporal, como já foi dito aqui por Dri, por 9-2, né, e, em retaliação, foram criadas 2 medidas. Eles fizeram 2 ações naquele mesmo período. Foi acelerar, né, o processo de criação de uma lei, que hoje é a Lei 14.701, que traz um pacote de maldades, entre eles a tese do marco temporal, que, diga-se de passagem, por ser uma lei complementar, né, ela é inconstitucional porque fere o texto constitucional, tendo em vista que nosso texto constitucional não tem essa regulamentação, não consta lá a tese do marco temporal. Só que eles sabem que a lei é inconstitucional, no mesmo dia, eles criaram a PEC 48. E essa PEC 48 é justamente para incluir no texto constitucional a tese do marco temporal. Diante disso, pela sua inconstitucionalidade, que nós já afirmamos isso, inclusive juristas, né, de todo mundo apontam a inconstitucionalidade, eles começaram a fazer a movimentação, né, através do senador Irã, a movimentação no Senado para aprovação da PEC para alterar o texto constitucional e incluir o marco temporal no texto constitucional. Pois bem, diante dessa disputa, por assim dizer, né, inclusive no campo jurídico, com vários embargos à decisão, né, do Supremo, a ADI que nós ingressamos, ação direta de inconstitucionalidade da Lei 14.701, que infelizmente acabou sendo, né, o juiz responsável, o relator responsável, o Gilmar Mendes, que eles também, né, nas prévias da promulgação da lei, entraram com a ação direta de constitucionalidade. Né, o partido PL e o partido PP entraram com ação direta na madrugada, depois da sanção na madrugada, até antes mesmo da gente protocolar o nosso ADI. E foi aí o juiz prevento, foi o Gilmar Mendes, que se somou, né, tanto a ação direta de constitucionalidade como a ação direta de inconstitucionalidade, e as duas se encontram, né, sobre a responsabilidade do relator, que é Gilmar Mendes. Pois bem, e aí, entre essa discussão, entrou vários outros debates, como a mineração em terras indígenas, ações que envolvem empreendimentos, os embargos, e dado essas inúmeras ações sobre povos indígenas, Gilmar Mendes reúne essas ações e fala que agora nós vamos criar uma Câmara de Conciliação com os 3 poderes para debater a tese do marco temporal, como também, né, outros assuntos, principalmente empreendimentos e a flexibilização de mineração em terras indígenas. Então, cria-se uma Câmara de Conciliação com membros do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, Câmara e Senado, para debater justamente, né, uma tese que, no nosso entendimento e no entendimento atual do STF, é inconstitucional.
mas, infelizmente, eles criaram mecanismos e formas para tentar aplicar essa tese, mesmo ela ferindo o nosso texto constitucional. E, Dinaman, e o que está valendo agora? Porque foi sancionada no Congresso essa tese. E os povos indígenas já estão sofrendo os impactos desse absurdo inconstitucional, porque assim, né, já voltar para o Supremo já é uma aberração, né? Porque se já foi declarado inconstitucional, já deveria ter sido, né, finalizado o assunto aí, né? Que o Supremo seria o guardião da Constituição. Mas não, o Congresso aprovou em retaliação, agora vai voltar, e os povos indígenas nesse interim, como que está a situação do reflexo dessa aprovação no Congresso? Olha, os reflexos, infelizmente, nós já estamos sentindo, né? Primeiro reflexo que foi da aplicabilidade da lei, que ela está valendo, porque não há uma decisão do Supremo em torno, né, da ADI, né, da ação direta de constitucionalidade, e o reflexo imediato que nós sentimos foi a paralisação dos processos de demarcação. Então, o próprio Executivo já paralisou, porque entende que a lei, né, acaba, até o Supremo decidir, a lei está sendo aplicada e eles estão aguardando a decisão do Supremo para dar continuidade no processo de demarcação. Isso já é um ponto negativo da aplicabilidade da lei. Mas o mais gravoso da aplicabilidade da lei é que nós estamos vendo um cenário de insegurança nos territórios indígenas, onde nas últimas semanas nós temos visto aí, né, no estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, na Bahia, no Ceará, né, no Maranhão, um processo, né, de conflito no Mato Grosso do Sul, onde vários indígenas já tiveram, né, inclusive, foram alvejados com disparo de arma de fogo, de pessoas que se acham donas ou proprietárias de imóveis que querem retirar indígenas de forma forçada, de pessoas invadindo territórios indígenas, né, se legitimando no discurso da lei do marco temporal. Então, devido a essa insegurança que dá, inclusive, de territórios já demarcados, de territórios já consolidados, estão havendo uma enxurrada de ações judiciais nas primeiras instâncias, porque querem aplicar a tese do marco temporal em territórios já demarcados, mas, principalmente, o que nós já percebemos foi o aumento da violência, porque eles querem tirar os indígenas, né, a todo custo, mesmo sem decisão judicial. Então, estão utilizando, né, das próprias mãos para a retirada de indígenas dos territórios tradicionais, dos povos indígenas. Infelizmente, houve um aumento, sim, significativo na violência contra os povos indígenas. Dinaman, o que é possível fazer? Como a sociedade civil pode contribuir agora? Porque, como fica nessa coisa do Supremo, a gente parece que fica de mãos atadas, é isso mesmo? É uma sensação, né? Mas sabemos que a população é o terceiro... nós temos 3 poderes, é o 4º poder. A opinião pública é o 4º poder. E nós precisamos comover cada vez mais e que as pessoas se enxerguem, que enxerguem os povos indígenas como um segmento que tem contribuído, né, para combater a crise climática e o aquecimento global. Nós vimos aí o desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? E sem os povos indígenas, esse desastre vai acontecer em outros estados, né? Secas severas, chuvas, queimadas, enfim, incêndios. E que nós precisamos hoje é que a opinião pública e que a sociedade civil, organizada ou não organizada, nos apoie e que, de fato, cobre ao Supremo um posicionamento que seja favorável aos povos indígenas, que cobre do Senado Federal, que arquive, né, a PEC 48, porque ela é infundada, ela só vai acirrar os conflitos, ela só vai acirrar o desmatamento, ela só vai acirrar a violência contra os povos indígenas. E hoje o que nós contamos muito é que a opinião pública esteja do nosso lado e que chegue, né, a conhecimento e que nós, de fato, vá à rua, não tem outra alternativa. E quando eu chamo o pessoal a ir para a rua, é para que, de fato, pressione a Suprema Corte ou que, de forma, a Suprema Corte se sinta, né, abraçada pela sociedade para apoiar as causas indígenas. E que não é tão difícil, né, eles apoiar as causas indígenas, porque nós estamos falando de cláusulas pétreas, de direitos fundamentais dos povos indígenas. Eles só estão resguardando e só irá resguardar o direito dos povos indígenas que está previsto no nosso texto constitucional, né? Então, para que a sociedade comece a se manifestar, né, a favor dos povos indígenas e cobrar do Supremo, de fato, que ele se
cumpra com sua função, que é a proteção dos direitos constitucionais de toda a sociedade, não só dos povos indígenas, né? E fortalecer a nossa democracia. Muito bem, já é segunda-feira, gente, então é assim, é urgente, né, o campo progressista se mobilizar em torno, né, dessa pauta, porque, como o pessoal está dizendo aqui, nós somos os invasores, né, né, não é? A gente deve aí muita coisa aos povos indígenas, inclusive essa questão climática que você falou, né, Dinaman? A situação só não é pior no Brasil porque temos os guardiões das florestas, né, os guardiões da natureza, que são os povos indígenas, né, Dinaman? Sem dúvida, Adri. Eu acho que nós temos um papel fundamental, né? Isso é reconhecido dos principais universidades do mundo, né? Que os povos indígenas hoje têm 82% da biodiversidade do mundo está dentro dos territórios indígenas. Isso demonstra a nossa capacidade de proteção, né? De preservação, de cuidado. Então, para falar do marco temporal que vai agravar os conflitos socioambientais e também, né, as consequências disso vai ser um reflexo para a sociedade como um todo, para toda a humanidade, porque nós estamos falando de uma tese que vai aumentar o desmatamento, que vai gerar ainda mais insegurança ambiental, né, através dos conflitos, e que vai abrir precedentes para grandes empreendimentos e também para a entrega dos territórios indígenas ao agronegócio, às grandes mineradoras, né, para a exploração do petróleo e tudo mais. Né? E os reflexos disso, eu quero pontuar muito, deixar isso bem para quem está nos acompanhando, bem claro, né? Que é um processo que vai refletir também para toda a sociedade. Parece que é algo distante. Né? Ah, não, os povos indígenas estão na floresta, estão nos seus territórios, e o que acontece com eles não vai chegar até a gente. Estou muito enganado. Quem viu a fumaça chegar em São Paulo vindo da Amazônia foi das queimadas, que queimaram territórios indígenas. O desmatamento, vai faltar água, vai faltar chuva. Então, a seca de São Paulo, né, dos principais reservatórios, se dá muito com isso. O desmatamento do Cerrado para dar margem à nova expansão agrícola, né, que é o Mato Piba, do Cerrado, que está destruindo o Cerrado. O reflexo disso é falta de chuva na Amazônia, a seca severa na Amazônia. Então, essa cadeia de destruição em todos os biomas está gerando ainda mais a crise climática. E quem está nesses biomas fazendo a proteção é os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Mas dou ênfase aos povos indígenas que têm seus territórios demarcados, e os que não têm, está lutando para adquirir esse direito que está previsto no texto constitucional. Mas, infelizmente, nós estamos vendo aí o Senado, a Câmara do Deputado, né, ceifando esses direitos, tentando a todo custo, né, ainda mais seguir com esse processo genocida que que iniciou em 1500 e que, infelizmente, pendura até os dias atuais. Te agradeço aí pela entrevista, muito obrigado. Vamos ficar atento. Se tiver novidades na segunda, e provavelmente isso ainda vai se estender, né? A gente volta a conversar, Dinaman. Obrigado mesmo. A Daniela, que era para estar aqui, parece que teve um problema, estava passando som em algum lugar, aí meio que sem sinal. E quem sabe na próxima vez ela volta com você aqui, Dinaman. Isso, e o pessoal está pedindo corte da entrevista, vai ter corte aqui no canal e também nas redes para a gente espalhar e divulgar, compartilhar esse absurdo dessa discussão. Muito obrigada, Dinaman. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Até. Valeu.